Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai estudar mais uma aula de química, uma introdução, né, basicamente a química, onde a gente vai falar dos estados físicos da matéria e suas propriedades. Tá? Então vai ser bastante coisa abordada nesse vídeo, a gente vai ver como que ocorre os pontos de mudança de fase, a gente vai estudar as propriedades de um sistema, sistemas que são considerados heterogêneos, homogêneos, então a gente vai ver bastante coisa nesse vídeo. Então aproveitem. Bom, primeiro todo mundo sabe que os três estados da matéria que nós vamos estudar são sólido, líquido e gasoso. A gente não vai se importar com o plasma, que é o quarto estado da matéria. Isso daí vai ficar mais para outra aula. Então hoje a gente vai ficar dando prioridade ao sólido, líquido e gasoso, certo? Quais são as características de um sólido, de um líquido e de um gasoso? Bom, você sabe que o sólido tem as partículas totalmente organizadas, certo? O líquido, as partículas permanecem unidas, mas estão desorganizadas de qualquer jeito. E no gasoso, o grau de desorganização é muito grande, onde nenhuma partícula se encontra com a outra, não é mesmo? Mas percebam que no sólido, as partículas elas estão unidas, porém elas têm um movimento, certo? As posições podem estar fixas, porém elas se movimentam, porque vocês sabem que só não existe agitação molecular se estivermos a 0 graus Kelvin, não é mesmo? Então, se estiver a 0 Kelvin, não existe agitação molecular. Portanto, na nossa temperatura ambiente, existe agitação molecular, certo? E conforme a energia vai sendo fornecida para o sistema, maior vai ser o grau de desorganização, não é mesmo? E aí as posições mudam, as organizações mudam até que o sólido se torne gasoso, certo? Bom, aqui a gente pode ver as energias envolvidas, né? A gente pode perceber que a gente tem o sólido, o líquido, o gasoso e suas respectivas transformações, né? Sólido para líquido é fusão, líquido para gasoso é vaporização, ebulição ou evaporação, né? Gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, líquido para sólido, solidificação, e a sublimação que funciona tanto de sólido para gasoso quanto para gasoso e sólido, não é mesmo? Direto, sem passar pelo estado líquido. Percebam que da esquerda para a direita está absorvendo calor, ou seja, eu preciso fornecer energia para que o sólido fique líquido e para que o líquido fique gasoso. Então ocorre uma absorção de energia, então é um processo endotérmico, não é mesmo? Agora, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, eu preciso liberar calor, eu preciso perder energia. Então, o que acontece é um processo exotérmico, né? E essas propriedades estão todas ligadas à temperatura de fusão e ebulição, certo? Bom, continuando, a gente percebe, né? Como que eu consigo fazer com que uma substância, saber se uma substância está sólida, líquida ou gasosa? Geralmente, no vestibular aparece uma tabelinha assim e você tem que saber como que aquele elemento está se comportando, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso. Então, eu vou passar para vocês uma artimanha que facilita demais. Vocês estão vendo que ali tem temperatura de fusão e ebulição. Então, o que você faz? Antes da temperatura de ebulição, de fusão, você coloca um S de sólido. Entre fusão e ebulição, se coloca um L de líquido. E após a ebulição, se coloca um G de gasoso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que o exercício está pedindo, no caso aqui é 25 graus Celsius, e você vai olhar nitrogênio, menos 210, menos 196, é lógico, você vai fazer uma ordem crescente, não é isso? Então o 25 só pode estar ali, né? Desse lado da tabela. Se está desse lado da tabela, perceba que o 25 ficou onde? No G de gasoso. Então significa que o nitrogênio a 25 graus Celsius está gasoso. Certo? Então esse é um macete que você não erra. Vamos fazer a mesma coisa para o benzeno? É só olhar, ó, 5,5 e 80. Onde que vai estar o 25? No meio, né? Lógico. Estando no meio, só pode ser o quê? Líquido. Então a gente matou mais um, tá vendo? Percebeu? E por último, a gente vai olhar o iodo. O iodo tem 113,7 e 184,3. Opa, onde está o 25? Lógico que o 25 está ali antes, né? Então, se o 25 está aqui, ele só pode ser sólido. Acabamos de descobrir qual que é o estado físico de cada substância numa dada temperatura. Perceberam como é fácil? Basta usar essa artimanha aí que acaba o problema de vocês, certo? Bom, continuando. O que é um sistema químico, né? Porque a partir do momento que a gente vai analisar, a gente tem que ver o que é um sistema. Um sistema é a parte do universo que a gente vai estudar, ou seja, é aquilo que a gente vai isolar para que a gente estude, certo? Então, por exemplo, eu pego água com sal.
Então o meu sistema é uma solução de água e sal. Então eu vou analisar aquilo lá, não vou analisar o que está em volta. Então eu tenho que isolar o que eu quero estudar. Então isso é um sistema, certo? Bom, e aí nesses sistemas eu tenho algumas coisas como substâncias puras e misturas. Então eu tenho um sistema químico que é de uma substância pura e um sistema químico que é de uma mistura. Substância pura eu posso ter substância simples ou substância composta. A simples, vocês sabem que é aquela formada por apenas um único tipo de elemento químico, né? Ou apenas um único tipo de átomo, certo? E a composta tem dois ou mais, certo? Só que tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, se você pegar a água potável, a água que a gente tem, ela não é nem simples nem composta, ela é uma mistura. Porque além de ter partículas de hidrogênio e oxigênio, ela ainda tem os sais minerais que estão dissolvidos nela. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de definir o que é uma substância pura e o que é uma mistura, certo? Então, para a gente perceber, olha só, aqui a gente tem substâncias simples, como exemplo, H2, N2, O2, O3. Todas essas substâncias são simples por quê? Porque apresentam apenas um tipo de átomo, tá vendo? Então aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de oxigênio e 3 átomos de oxigênio. Percebam que todas são substâncias simples. As substâncias compostas, elas têm o quê? Nada mais nada menos que átomos diferentes. Então o que eu tenho aqui? 3 átomos diferentes, aqui eu tenho 2 átomos diferentes, aqui eu tenho 2 também, aqui eu tenho 2. Então, essas 4 substâncias aqui, o ácido cianídrico, a água, o gás carbônico e o metano, são substâncias compostas, mas só serão puras se dentro de um recipiente que eu coloquei eles, só tiver esse tipo de molécula. Por quê? Se eu peguei só H2O, que é a água destilada, e coloquei num copo, é uma substância pura, certo? Apesar de ser composta, ela é pura, certo? Agora, se eu colocar outras coisas no meio, eu deixo de ter simplesmente uma substância pura para eu ter uma mistura. Olha aqui a evolução. Aqui eu tenho o quê? Apenas exemplos de átomos. Então, nesse quadradinho aqui, eu tenho uma substância pura, certo? Aqui, nesse segundo quadradinho, eu tenho apenas moléculas. Essas moléculas aqui também são substâncias puras, certo? Dão origem a substâncias puras. Aqui eu tenho moléculas de uma substância composta. Mas, apesar de ser composta, eu só tenho ela aqui, não tenho? Então ela é composta e pura. Perceberam? Agora, aqui eu tenho tudo misturado. Então, lógico, aqui é uma mistura. Então, a diferença entre mistura e substância pura é que na substância pura eu tenho apenas um tipo de substância ali, um tipo de coisa ali. Independente de ser átomo, molécula ou composto, eu tenho o quê? Nada mais, nada menos que só um tipo de coisa. Agora, na mistura, se eu tiver duas ou mais, acabou. Não é mais substância pura e é uma mistura. Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Tá certo? Bom, aí, não sei se vocês notaram, eu mostrei o oxigênio aparecendo de duas maneiras, como O2 e como O3. O O2 e O3 é uma maneira especial que alguns elementos químicos, né, têm de montar substâncias simples diferentes. Então o oxigênio ele tem a capacidade de formar duas substâncias diferentes. O gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio, que é o O3. E são duas substâncias completamente diferentes. Porém, são substâncias simples, certo? Por quê? Porque apresentam apenas átomos de oxigênio, certo? E a molécula de oxigênio é O2, de gás oxigênio é O2 e de gás ozônio é O3. Certo? Então isso é uma coisa que vocês têm que perceber. Então a alotropia é um fenômeno que alguns átomos podem apresentar, certo? Outro exemplo bastante importante é o carbono, né, que ele pode se transformar, ele pode ser tanto diamante quanto grafite, quanto grafeno e mais uns outros, né? Mas aqui os principais, né? Qual que é a diferença entre eles? A forma geométrica com que os átomos são formados, certo? Então, o que a gente tem? Diamante, grafite e grafeno com formas geométricas, ou seja, ligações diferentes, mas são formadas apenas por carbono, não é mesmo? Aí nós temos o enxofre, que nós temos dois exemplos também, o enxofre rômbico e o monoclínico, certo? Que também são duas formas alotrópicas famosas, e o fósforo, que a gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho, que também são formas alotrópicas. É só fósforo, só que um é vermelho e o outro é branco, certo? Então, essa alotropia é um fenômeno muito característico de alguns átomos que existem por aí, tá? Bom,
Mas continuando, a gente vai falar sobre mudança de fase. Vocês sabem que a mudança de fase é uma característica que ocorre quando é fornecida energia ou retirada energia de uma substância, né? Então, o que acontece? A substância pode estar sólida, ela pode ficar líquida, pode ficar gasosa. Ela pode estar gasosa, voltar a ser líquida e ficar sólida, não é mesmo? Mas isso funciona como? A partir do momento que eu forneço ou retiro energia. Então vamos imaginar que eu estou fornecendo energia. Então as moléculas vão absorver energia, certo? E quando elas chegarem num ponto especial, ou seja, na temperatura de fusão ou na temperatura de ebulição, o que vai acontecer? Automaticamente a temperatura vai permanecer constante. Então, na mudança de fase, quando você tem uma substância pura, o que acontece? Você tem nada mais, nada menos que a formação de patamares. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um patamar no ponto de fusão e um patamar no ponto de ebulição. Nesses dois pontos, a temperatura permanece constante. Não existe variação nenhuma, certo? Vamos ver se a gente consegue entender melhor aqui, ó. Aqui eu tenho substância pura e mistura, certo? Na substância pura, o que acontece? Na fase, quando eu estou fornecendo energia, tá sólida, eu tenho apenas o sólido. Entrou no ponto de fusão, eu começo a ter o quê? As duas fases ao mesmo tempo. Eu tenho sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, quando a primeira molécula que está sólida começou a ficar líquida, ocorre a temperatura constante, até que a última molécula fique líquida, daí está tudo líquido, volta a subir a temperatura de novo. Ficou tudo líquido até o ponto de ebulição. Chegou no ponto de ebulição, a primeira molécula líquida começa a ficar gasosa, e aí até que a última molécula fique gasosa, ou se transforme em vapor, no caso da água, né? O que acontece? A temperatura permanece constante também. E depois ela volta a subir novamente. Mas percebam que isso só existe para substâncias puras. Se for uma mistura, aí você não consegue mais o patamar. Você pode ver que a temperatura de fusão e de ebulição são variáveis. Mas como é que vai variar isso daí, professor? Isso daí vai variar de acordo com a quantidade de soluto que você colocou nessa sua mistura, certo? Porque a concentração vai ser muito importante no fator de fusão e ebulição, tá certo? Mas tem dois casos especiais que vocês precisam saber, que é a mistura azeotrópica, que é uma mistura especial que apenas uma parte se comporta como substância pura, tá vendo ali, ó? Ali no ponto de ebulição, a gente tem o quê? Nada mais nada menos que o comportamento de uma substância pura, porém no ponto de fusão não. Então, quando essa substância se comporta como substância pura apenas no ponto de ebulição, nós temos a azeotrópica. E quando essa mistura se comporta como substância pura apenas no ponto de fusão, a gente tem uma mistura eutética, certo? A azeotrópica no ponto de ebulição, eutética no ponto de fusão. São duas misturas especiais que pode aparecer no vestibular, então é bom vocês terem noção disso daí. Tá certo? E aí nós entramos nos nossos sistemas. Os sistemas podem ser homogêneos ou podem ser heterogêneos, certo? Então o que a gente tem? Primeiro, a gente tem que definir o que é uma fase. A fase é aquela parte do sistema que apresenta propriedades iguais dentro de todo o seu espaço, certo? Então, se eu pegar esse desenho aqui, você pode ver que eu tenho nitidamente duas fases. Por quê? A primeira fase aqui é a água, a segunda fase é o óleo. Então, eu estou vendo que eu tenho duas fases, certo? Então, o sistema homogêneo, obrigatoriamente, vai ter uma fase só. E o sistema heterogêneo vai ter, obrigatoriamente, duas ou mais fases, certo? Que nem a gente pode ver aqui, ó. A gente sabe que nessa imagem a gente tem duas fases e nessa imagem aqui eu tenho água e açúcar, não tenho? Misturei os dois, ficou com água com açúcar. Eu consigo ver onde está o açúcar aqui? Lógico que não, porque apresenta apenas uma fase. Mas então esse sistema aí é um sistema homogêneo. Só que daí entra uma coisa que vocês precisam ter muito cuidado: os componentes. Então significa que eu usei dois componentes para fazer um sistema homogêneo. Então esse sistema ficou com uma fase, porém dois componentes. Então esses componentes são as substâncias que participam da mistura, certo? Então se eu tiver dois ou mais componentes, essa substância pode ser tanto homogênea como heterogênea, certo? E eu posso ter apenas um componente e ser heterogênea também. Por exemplo, se eu jogar uma pedra de gelo na água, quantos componentes eu tenho? Simplesmente um, porque gelo é água e água líquida é água, então é um componente só. Só que eu tenho duas fases.
Porque eu estou vendo o gelo e estou vendo a água, então automaticamente eu tenho um sistema heterogêneo formado por apenas um componente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Fases e componentes são coisas diferentes. Que nem aqui, por exemplo, eu tenho duas fases que eu estou vendo e tenho dois componentes, certo? Então componente é a substância que vai estar lá dentro, independente de você estar vendo ou não, vai estar lá dentro. E as fases, isso sim, são as coisas que você estará vendo. Tá certo? Bom, então, o que a gente percebe? A gente percebe que o sistema homogêneo e heterogêneo são bem diferentes, certo? O que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, toda mistura quando for gasosa é homogênea. Misturas gasosas, que nem o ar que a gente respira, é sempre homogêneo, certo? Bom, quando eu tiver uma mistura sólida com vários sólidos, certo? Cada sólido é uma fase diferente. Um exemplo, certo? É o granito, certo? Tá? O granito é formado por feldespato, mica e quartzo, certo? Então nós temos uma mistura que tem 3 componentes diferentes e tem 3 fases diferentes, tá certo? E as ligas metálicas, lógico, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas derretem, misturam e aí automaticamente fica tudo uma coisa só. Então automaticamente, né, as ligas metálicas elas são consideradas um sistema homogêneo, tá certo? Bom, vamos lá. Então agora a gente tem um parâmetro geral do que está acontecendo aqui. Então o sistema ele pode ser composto de substâncias simples, certo? Sendo puro, ou ter mais de uma substância e ser uma mistura. Então pode ter uma substância sendo puro ou mais de uma substância sendo mistura. Lembrem-se que para ser puro pode ser simples ou pode ser composto, hein? Certo? E um sistema pode apresentar uma fase sendo homogêneo, certo? Ou mais de uma fase sendo heterogêneo, tá certo? E pode apresentar um ou mais componentes também, tá certo? Então isso são coisas que a gente tem que saber. Para que a gente tem que saber isso? Porque muitas vezes a gente precisa separar essas misturas. E aí existem técnicas de separação. E aqui a gente vai ver algumas técnicas de separação, certo? Aqui nós temos alguns materiais de laboratório, né, de vidraria, onde nós temos o balão volumétrico, o Kitasato, o Becker, que está aqui como copo graduado, uma proveta, o copo de combustão com a placa de vidro em cima, tubos de ensaio em seus suportes, Erlenmeyer, balão de fundo chato, né? Funil de decantação ou funil de bromo, tem a pipeta, a vareta de vidro, o condensador, né? Nós temos o balão de destilação, nós temos um funil de vidro, a placa de Petri. Então nós temos vários materiais de laboratório, né? Que vocês podem perceber que eles vão ser bastante utilizados, né? Principalmente quando vocês tiverem aula de laboratório. Aqui nós temos os outros que não são a vidraria, né? Mas são os suportes que são de metal, né, os tripés, rede metálica, o aquecedor elétrico, óculos de proteção, luva, né, o almofariz e pistilo, né, ou pilão, né, tanto faz. Nós temos pinças, nós temos espátulas, várias coisas que fazem parte do material de laboratório que vocês acabam manuseando nas aulas de vocês, né? Certo? Bom, para isso a gente vai ver que existem alguns métodos de separação. Certo? Vamos começar pelos métodos de misturas heterogêneas, que a gente vai evoluindo conforme a gente vai falando. Primeiro, decantação. É o método mais simples que tem, que simplesmente é você deixar descansando. Então você pode ver as partículas que estão misturadas. Ó, não é o que está dissolvido, gente. Porque se é mistura heterogênea, é o que vai estar misturado, não dissolvido, certo? Então vai descansando, descansou, ficou no fundo. Mas aí como é que eu separo? Tem duas maneiras. Você pega com cuidado, né, o recipiente onde está, que no caso aqui está um becker, e você faz escorrendo lentamente usando um bastão de vidro, certo? Daí o sólido vai ficar no fundo e o líquido sai. Ou você usa uma sifonação, onde você retira o líquido, né, através da transferência por um tubo, não é mesmo? Aqui nós temos outra maneira de decantação, que é, olha que aqui tem líquido com sólido, aqui é líquido com líquido. E eu uso o funil de bromo. Nesse caso, a decantação faz com que a água fique embaixo, por ser mais densa, e o óleo fique em cima, por ser menos denso. Abro a torneirinha, a água desce, fica no becker e o óleo fica aqui em cima no funil de bromo. Certo? Tá?
E aí nós temos outro método de decantação, que é a centrifugação, onde a gente usa a energia cinética, né, para poder fazer com que a gravidade faça todo o trabalho jogando a parte sólida para o fundo dos tubos, não é mesmo? Ou também pode ser a parte líquida mais densa para o fundo dos tubos, né? E isso acelera o processo com muita eficácia. Né? Outro tipo que a gente tem de separação é a filtração. Né? A filtração ela pode ser utilizada por um filtro de papel normal, para você separar um sólido de um líquido, e nós temos também uma filtração que muita gente esquece, que é a filtração do sólido e do ar, não é mesmo? Do sólido e do ar, que é nada mais nada menos que o nosso aspirador de pó, que faz exatamente isso. Tem uma membrana que separa, né, onde o sólido fica e só o ar passa. Então a gente tem a separação do sólido do ar, fazendo com que a gente consiga limpar por filtração. Né? E aí nós temos outros métodos mais conhecidos, né, que nem a catação, que a gente sabe que o próprio nome já diz, né, você pegar e catar as coisas com a própria mão ou uma pinça, etc. Ventilação, onde você separa através de uma corrente de ar, onde o vento leva o que tiver menos densidade, que nem, por exemplo, serragem, né? Serragem, você quer separar, por exemplo, serragem de metal, você vai jogar o vento e o vento vai jogar a serragem e fica só o metal, né? Peneiração, não precisa nem falar, porque é a maneira, uma das mais comuns e mais antigas que existem, né? Onde você separa os grãos maiores dos menores. E a separação magnética, onde você usa um ímã para poder separar os componentes de ferro e aço do restante, não é mesmo? Aí nós temos a dissolução fracionada, que é uma técnica especial, onde eu separo coisas que eu não conseguiria pela dissolução, ou seja, que nem, por exemplo, eu tenho sal e areia. Como é que eu vou separar sal da areia? Então, eu adiciono água, porque eu sei que o sal vai se dissolver na água e a areia vai ficar no fundo. Aí o que eu faço? Faço a filtração faz com que a areia fique e a água e sal vá para o fundo. Ah, mas e se eu quiser o sal? Aí você tem duas maneiras. Se você quiser só o sal, você põe no fogo, faz uma evaporação. Se você quiser a água, você faz uma destilação, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então esse é um método que gosta de cair muito no vestibular, tá? Certo? Aí nós temos a extração, que ocorre quando você faz aquele chá ou aquele café, aonde você tem extração de partículas do componente, ou seja, você vai tirar partículas do pó do café ou então daquelas folhinhas maceradas do chá, e aí você consegue extrair essas partículas porque elas vão se dissolver na água. Você vai estar extraindo e aí você produz o chá ou o café. Levigação é uma maneira que a gente tem de separar através da utilização de uma água corrente, aonde você vai separar o que tem menor densidade, o que tem maior densidade fica, né? Aí você separa, como por exemplo os garimpeiros usam, o ouro do cascalho, separando esses dois. Flotação também é um método onde você adiciona água, que nem aqui eu tenho areia e serragem. O que eu vou fazer? Vou colocar água, só que aí, olha só a diferença. Eu separo porque a serragem, por ser menos densa, sobe e a areia, por ser mais densa, fica embaixo. E aí você separa por flutuação, certo? E aí você pode remover com uma peneira, com qualquer coisa. Qual que é a diferença entre flotação e dissolução fracionada? Aqui na flotação não ocorre dissolução na água, nada é dissolvido pela água, ela apenas separa por diferença de densidade, aonde que a dissolução fracionada ocorre a variação, né? A diluição, e aí você tem a separação pela diluição, tá certo? Perceberam a diferença? Aí nós temos também a sublimação, aonde um dos sólidos é aquecido e ele sublima, que nem o iodo, né, que ele dissolve e fica automaticamente gasoso, ocorre a sublimação e só resta aqui o outro material que você queria separar. E aí nós temos também a cristalização fracionada, aonde você tem um sólido, você dissolve ele na água, não é mesmo? E aí você quer transformar esse sólido em cristais. O que você faz nessa dissolução fracionada? Você aquece para poder dissolver todo o sólido. Você sabe que quando aquece você aumenta a dissolução. Aí a hora que você faz a filtração, você diminui a temperatura e automaticamente você vai fazer com que ocorra o precipitado, né? Então aquele precipitado vai ser nada mais nada menos que aqueles cristais indo para o fundo, porque eles estão a mais do que deveriam estar na solução. E aí você evapora o solvente, sobrando apenas aqueles cristais. Isso é cristalização fracionada, tá certo? E para as misturas homogêneas, o que a gente tem? Três métodos basicamente, né? A evaporação, que é nada mais nada menos que você deixar o
nosso planeta fazer o trabalho, não é mesmo? Você deixa com que o calor faça com que o líquido seja evaporado e sobre simplesmente o sólido, né? Isso é muito utilizado aqui nas salinas para produção de sal, né? Mas a gente tem a destilação simples, que é o segundo método, né, destilação, onde a gente tem o que? A separação do sólido líquido por aquecimento. A gente aquece, o sólido vai ficar aqui, né, porque o ponto de ebulição de um sólido geralmente é muito mais alto, e o líquido vai se transformar em vapor, passa por esse tubo, chegou no tubo de condensação. Por que tubo de condensação? Porque ele resfria. Porque passa uma água aqui, resfriou, o gás que está aqui se resfria, se transforma em líquido e vai parar separadinho do outro lado, certo? Então a gente fez uma destilação separando o sólido do líquido sem perder nada. Se fosse água, aqui a gente teria água pura, não é mesmo? Uma substância pura. Destilação fracionada é a mesma coisa que a destilação simples, só que com a adição de uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento ela é muito importante, principalmente quando a gente vai pegar e vai falar sobre o petróleo. Por quê? Como essas substâncias têm pontos de ebulição muito próximos, a gente precisa o quê? Fazer com que elas se separem para a gente poder aproveitar. Então, o petróleo, que é uma mistura de muitos hidrocarbonetos, a gente vai ter o quê? Vai ter que fazer uma coluna de destilação. Essa coluna de fracionamento é gigantesca, tem em torno de 30, 40 metros, e aí o calor vai fazendo com que as partículas mais leves, né, consigam subir, as partículas mais pesadas vão ficando pelo meio do caminho, sendo que o tubo vai se resfriando e simplesmente chega aqui em cima as que tem ponto de ebulição mais baixo, certo? Então em torno de 70 graus ou de 20 graus para sair o gás, porque os que têm ponto de ebulição mais alto vão ficando pelo meio do caminho, sendo assim feita a separação do asfalto, lubrificantes, combustíveis, óleo diesel, querosene, gasolina, os solventes, até o gás, né, que a gente usa bastante. Então é muito importante a destilação fracionada. E aí vocês podem perceber que com toda esse monte de superfície de contato vai ficando cada vez mais difícil para as substâncias saírem, né? Bem diferente do outro, onde não existia superfície de contato praticamente nenhuma, né? Então aí essa coluna faz esse trabalho de separação, né, dos materiais que têm pontos de ebulição bem próximos, certo? E para terminar a gente tem a liquefação fracionada, que funciona ao contrário da destilação. Por quê? Você tem dois gases, quer separá-los, como é que você vai separar? Resfria. Resfriou, o que você vai ter? Você vai ter uma situação onde quem tiver o ponto de ebulição mais alto vai ficar líquido primeiro, quem tiver o ponto de ebulição mais baixo vai ficar líquido depois. E aí cada um escorre para um caminho diferente. Simples assim. É assim que a gente faz para separar o gás oxigênio do gás nitrogênio, porque a gente sabe que tanto o gás oxigênio quanto o gás nitrogênio são muito importantes, são muito utilizados na medicina, né? De uma maneira ou de outra, mas os dois são muito importantes. Então, a liquefação fracionada é muito importante também e funciona basicamente ao contrário da destilação. Tá certo? Tá? E por último, a gente vai falar um pouquinho das estações de tratamento, porque as estações de tratamento, elas utilizam nada mais nada menos que métodos de separação, certo? Porque a água que vem da represa, geralmente ela está suja. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que purificar para se tornar potável. Então, você adiciona várias substâncias, que nem sulfato de alumínio, cal e cloro, e você faz um processo chamado floculação, decantação, filtração, até que você tenha a água ali purificada. Mas vamos entender direito isso aqui, ó. Então, ó, foi captado, o que eu faço? Adiciono cloro, primeira parte, coloração, por quê? Porque o cloro é para matar as matérias orgânicas, para matar as bactérias, para matar e, se conseguir, até retirar alguns metais pesados. Aí, eu faço o quê? Coloco o cal ou a barrilha para favorecer aquelas partículas de sujeira se aglutinarem, ou seja, vão se juntar para poder formar pedaços maiores. Por quê? Porque esses pedaços maiores vão virar flocos e aí ocorre a floculação, aonde com o auxílio do sulfato de alumínio vai fazer o quê? Uma formação de flocos, que seriam na realidade vários grupos de sujeira que têm uma densidade maior. Automaticamente eles vão para o fundo. Foi para o fundo, é lógico que você vai fazer a decantação. E aí vai ficar o quê? Aquela sujeira no fundo e a água aqui em cima ela vai ficar mais limpa. E essa água mais limpa vai passar por uma filtração de carvão ativado, areia e cascalho, onde todas as partículas são retidas. E aí para cá só vai passar o que está dissolvido na água.
certo? O restante da sujeira, todo o material particulado, todo retido. Só ficou o que está dissolvido na água, que são, teoricamente, só os sais minerais, não é mesmo? E aí você coloca de novo o cloro para poder ter certeza que matou todas as bactérias, todas as coisas que podem ser danosas à saúde do ser humano, né? Para matar todos os agentes patogênicos, e aí você adiciona o flúor, para poder preservar contra as cáries e está pronto para ser mandado, certo? Mandado para consumo, certo? Então é isso que a gente viu. Eu sei que foi bastante coisa, mas é uma visão panorâmica de como que funciona, né, essa parte inicial da química. Espero que tenham gostado e até a próxima.